Olá, moçada. Vamos à correção agora da atividade número 4. O exercício número 4, ele fala que tem a função da posição. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que ele está dando para a gente a função da posição de uma partícula. Então, ele deu essa equação, x de t igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Como eu falo muito em sala de aula, duas letras do alfabeto apareceram, o x e o t. Vamos tentar descobrir quem é o x e quem é o t. O x aqui ele diz que é algo que está em metros. O t está claro que é algo que está em segundos. Então é óbvio que nessa função, nessa equação, eu estou analisando a posição em metros de uma partícula em função do tempo. Ou seja, passado 1 segundo, em que posição essa partícula está? Passado 2 segundos, ela está na posição 3 metros, na posição 4 metros? É isso que a gente está analisando. No item A, ele pergunta a velocidade da partícula no instante t igual a 1. Então, toma muito cuidado, atenção. Não vai pegar o 1 e substituir aqui. Porque o exercício perguntou a velocidade. Essa equação que nós temos não é a equação da velocidade, é a equação da posição. Se eu tenho a equação da posição e preciso encontrar a equação da velocidade, o que eu tenho que fazer? Derivar a função uma vez. Então, não esqueçam isso. Se você tem o x de t, a posição de qualquer objeto, pode ser um carro como pode ser uma partícula, e você quer encontrar a velocidade em qualquer instante de tempo dessa partícula, você quer derivar essa função. Se você deriva a função, você encontra. E a gente já justificou em sala porque isso é verdade. Então, vamos lá. Derivando essa função, vamos ter como resultado menos 12 mais 6t. Para quem não lembra a derivada, derivar x de t, derivada de 4, 4 é uma constante, isso é zero. Derivada de menos 12t. Menos 12t é uma função do primeiro grau, a derivada dela é menos 12. Agora, a derivada de 3t ao quadrado. O 2 desce multiplicando a função toda. Então, 2 vezes 3, 6. T. Quando ele desce multiplicando, eu sempre subtraio 1 do expoente. 2 menos 1 daria 1. Então, não precisa pôr 1. Então, aqui eu tenho a função da velocidade. O que perguntou no item A para a gente? Qual é a velocidade dessa partícula no instante t igual a 1? Perguntou a velocidade e deu o tempo. Então, quero saber isso. E isso aqui foi dado. Agora sim você pode substituir. V de t, se eu quiser tirar esse t aqui, não preciso colocar ele, isso aqui eu só estou dizendo que a velocidade está em função do tempo. Eu deixei a equação mais elegante, mais fácil para você, aluno. Agora eu venho aqui, foi dado que o t vale 1. Então eu venho aqui no t e ponho 1. Resolve aqui, primeira conta de vezes. 6 vezes 1 é 6. De 6 eu tiro 12. Vou ficar com menos 6 metros por segundo. Então, a velocidade dessa partícula, nesse instante de 1 segundo, é menos 6 metros por segundo. No item B, o movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x? Lembra que a nossa função é x em função de t. Então, como o x aparece primeiro, se vocês fossem montar esse gráfico, o x fica na reta em pé e o t fica na reta deitada. Eu quero saber, e é uma função do segundo grau, então é uma parábola. Eu quero saber se o movimento nesse instante, que instante? No instante em que
a partícula está em 1 segundo, está no sentido positivo ou negativo de x. Dizer no sentido positivo de x é dizer que ela está andando a favor do referencial. Se a seta está para cima, então ela tem que estar andando no sentido da seta, ó. Aí eu digo que o sentido dela é positivo, o movimento é positivo. Se ela anda no sentido contrário da seta, se ela anda nesse pedaço, eu digo que o sentido é negativo. Então, como a gente pode observar, como a velocidade no instante t igual a 1 segundos é negativa, basta observar a resposta do item anterior. No t igual a 1 segundo, a velocidade é menos 6. Temos que a partícula se movimenta contra o referencial adotado. Então, lembra disso, ó, toda vez que a velocidade for negativa, eu estou dizendo que ela está se movendo contra o referencial adotado. Ou seja, ela está se movendo no sentido negativo. Eu coloquei, para quem tiver curiosidade aqui, uma explicação mais detalhada desse item aqui. Eu tenho a função posição em função do tempo. Observe que aqui o meu t está ao quadrado, então isso é uma função do segundo grau. Toda função do segundo grau é uma parábola. Aí eu fui lá naquele programinha GeoGebra, é um programa de computador que desenha gráficos. Mas todo mundo sabe desenhar gráfico de função do segundo grau. Só fiz isso para agilizar o serviço. Fui lá e peguei o gráfico da função, dessa função aqui, 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Eu quero saber o que está acontecendo com a velocidade dessa função quando o meu tempo é o que está na reta deitada, ó, é igual a 1 segundo. Então, o que vocês precisam primeiro observar? O meu eixo está orientado para cima, conforme eu conversei no item anterior. Então, se eu sair aqui do tempo t igual a 0, a posição da minha partícula é 4 metros. Se eu sair dessa posição e vir nesse sentido, eu estou andando contra o referencial. Então, qualquer reta tangente que você traçar aqui, nesse pedaço, a velocidade dela, porque reta tangente é velocidade, é negativa. Nós analisamos a velocidade no instante t igual a 1 segundo. Então, aonde está essa minha partícula em 1 segundo? Em 1 segundo, resolvendo essas contas, minha partícula está na posição menos 5 metros, aqui. Se eu traço uma reta tangente nesse ponto, observa que essa reta tangente tem a inclinação para o lado da direita. Lembra que as retas elas podem ter inclinação para lá, como as retas podem ter inclinação para a direita, ó, para o lado do x positivo, como para o lado do x negativo. Ela está para o lado, ó, olha a reta laranja, está para o lado do x negativo. Isso mostra o quê? Que a inclinação da reta tangente é negativa e a velocidade dela é negativa. Eu só comprovei para vocês o que vocês viram no exercício anterior. No instante t igual a 1, a velocidade deu negativa. Realmente, olha a reta tangente aqui, ó, negativa. Então, a minha partícula está descendo aqui, ó. Desce, 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 desce. Nesse instante, aqui, ó, nesse momento, ela para de descer. Então, nesse instante, ela para de se movimentar contra o eixo, contra o referencial, e começa a subir a favor do referencial. Esse momento que ela troca de posição é o momento que eu falo que a velocidade é o quê? Nula. Então, eu posso falar que aqui a velocidade é igual a 0. Se você observar bem, isso aqui vai cair bem mais ou menos aqui no 2 segundos.
Vocês podem perceber que no próximo exercício, na letra C, o exercício pergunta: existe algum momento em que a velocidade é nula? Se sim, qual é esse momento? Olha lá, ó, esse momento é no instante t igual a 2 segundos, está bem claro aqui. Agora, observando essa reta, essa curva verde aqui, ó, essa curva verde está a favor do referencial, está no sentido da seta. Então, qualquer reta tangente que eu traçar aqui, ou seja, qualquer velocidade que eu quiser encontrar nesse intervalo de tempo, ó, vou marcar aqui. É positivo ou negativo? É positivo, ó. Pode ver que a seta, que a reta, está indo para a direita. Então, ela é positiva. Então, isso aí foi alguns comentários extras a respeito do que a gente viu anteriormente, só para fixar essa ideia para vocês. E para finalizar, o item C fala aquilo que a gente já comentou. Existe algum instante em que a velocidade se anula? Se sim, qual? Falar que a velocidade se anula é falar em que momento que o carro está parado, né? Momento que a velocidade V é zero. Para calcular a velocidade, eu preciso da função da velocidade. Aqui eu tenho a do espaço, então essa não serve para a gente. Agora eu tenho a da velocidade, então essa serve para a gente. Eu quero o momento que a velocidade é zero, então eu preciso ir lá no V e colocar zero. Substituindo o V pelo zero, eu passo a ter uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é letra de um lado, número sozinho do outro. Vou passar o menos 12 para lá. Então vai ficar 12 é igual a mais 6t. Aqui não tem sinal, é como se fosse uma multiplicação. Eu não quero o valor de 6t, eu quero só o valor do t. E aí, quem está multiplicando é o 6. Então, quem passa dividindo é o 6. Então, o t vai ser 12 dividido por 6, que vai dar 2 segundos. Ou seja, em 2 segundos, a partícula para de se movimentar e muda o sentido contra o eixo. Foi observado aqui, ó. Observa comigo quem não entendeu. Olha lá. No instante t igual a 2 segundos, traz aqui embaixo, ó, isso é o vértice da parábola. A partícula para de descer e começa a subir. Tá aí, pessoal, bem detalhado, item por item. Qualquer dúvida, estamos na sala de aula. Aquele abraço especial para todo mundo.